Eu vim aqui hoje te explicar como funciona o desbloqueio na prática. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Hã, Tem muito tempo que eu estudo sobre tudo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de estudar física quântica, neurociência, lei da atração, já li vários livros. E aí, sempre que eu ficava de frente para o celular, falava: "Vou gravar um conteúdo. Já que eu estudo tanto, eu tenho muito a ensinar". Pegava o celular e na hora de gravar me dava branco. E aí, toda vez isso acontecia. E aí eu me sentia uma farsa. E isso passou a me incomodar muito. Quando eu comecei a fazer a formação de sistêmica, e estudar, e fazer a mentoria, e entender e compreender, eu comecei a fazer as perguntas da mentoria para mim. Comecei a fazer uma autoaplicação para entender o porquê eu travava quando eu pegava o telefone para gravar conteúdo, já que eu tenho tanto conteúdo, tanta coisa a falar. Foi quando um dia eu estava estudando, uma aula da formação, e aí me veio uma lembrança da infância. Detalhe, eu não lembrava de nada da minha infância. Meu cérebro bloqueou a minha infância, e aí eu só consegui entender isso depois. Então, eu estava estudando, me veio nitidamente uma lembrança da infância, onde eu consegui acessar de novo o que eu senti naquele momento, as sensações, as emoções que eu tive naquele momento. E parece mágica, gente, mas é real. Nosso cérebro, quando a gente começa a fazer perguntas profundas, quando a gente começa a conduzir o processo, ele nos leva à raiz. Foi quando me veio a lembrança de que eu tinha entre 8 e 9 anos, eu estava, acho que na terceira série, os meus pais viviam brigando, isso já era normal deles, viviam terminando se separando. É, eu me vi na escola onde eu estudava com a minha mãe chorando, nervosa, com a diretora, a coordenadora, sei lá, da escola, pedindo para adiantar as provas de finais de ano para mim, porque ela e o meu pai estavam em separação, e ela precisava me trocar de escola, que ela ia mudar de cidade, porque o meu pai estava ameaçando me roubar. Pensa só nisso agora. Eu pensa numa criança de 8 anos, hã, passando por essa experiência traumática de estar na escola, onde você tinha que estudar, fazer uma prova sob pressão, porque o seu pai está do lado de fora da escola tentando te roubar. E aí foi isso que aconteceu. Aí as professoras começaram, né, eu lembro de eu estar numa mesinha sozinha na sala com a professora, me vigiando na hora de fazer a prova, e eu olhava para a prova e falava assim: "Não lembro de nada, me deu branco". E quando eu trago isso para minha vida adulta, quando eu ia gravar, pegar o celular para gravar os conteúdos, os vídeos, tudo que eu estudo, era exatamente esta frase que eu repetia, até arrepiei. Me deu branco, eu não lembro de nada. E aí, no decorrer da minha vida, por não lembrar de nada, por ter esse trauma lá atrás, eu me enfiei em livros, estudos, livros, estudos, livros, estudos, porque eu me achava incapaz. Resumo, eu fui reprovada na terceira série, porque eu não conseguia, eu não tive capacidade de fazer as provas sob pressão, com meu pai lá fora na escola, querendo me roubar, com uma professora em cima de mim, me olhando, com toda a pressão que eu estava passando em casa, com a situação da minha mãe. Eu, uma criança de 8 anos, não tem maturidade para isso, para simplesmente fazer uma prova e passar. Fui reprovada na terceira série, repeti o terceiro ano numa escola nova, onde ninguém me conhecia, onde eu era mais velha, eu sempre fui mais alta, e passei por muito bullying, muita humilhação na escola, onde as crianças zombavam muito de mim. E fui muito chamada de burra na infância. E aí eu cresci uma adulta insegura, buscando desenvolver inteligência em curso livro, desenvolvi um vício por estudo, mas mesmo assim eu tinha dificuldade de falar, de comunicar, de expressar. E aí, a pergunta que vem, Tyler, entendi, seu trauma, mas e o desbloqueio? Como que funcionou? O desbloqueio funciona quando você nomeia o trauma, quando você nomeia aquilo que você passou. Ou seja, eu entendi o porquê eu agia como eu agia hoje, o porquê eu pegava o celular e falava deu branco, não lembro de nada, não sou capaz. E aí eu comecei a me posicionar diferente. Eu comecei a me desafiar e mudar as frases internas. Eu sou capaz, eu consigo, isso é para mim. E eu lembro que nos primeiros dias, assim, que eu me desafiei a pegar um celular e gravar, e falar qualquer coisa para desbloquear, foi até um pouco desafiador. Mas hoje se tornou tão natural, tão Ellen, tão, sabe, que o desbloqueio aconteceu. Então, toda vez que eu pego um telefone para falar e falo, eu vou falar, eu vou falar. Óbvio que ainda tem alguns bloqueios, resquícios, mas o desbloqueio acontece assim, quando você lembra de uma memória, quando você trata a raiz, quando você nomeia aquilo que te bloqueia, que te trava, depois você começa a agir de forma coerente. Ok, já entendi que isso me bloqueia por isso, então eu tenho que desafiar a minha mente
para agir diferente. E hoje eu entendo que eu sou capaz, que eu consigo, que isso era uma trava da infância. Eu paro de deixar a minha criança, a Ellen de 8 anos, reger a minha vida. Eu paro de deixar a Ellen de 8 anos comandar as minhas atitudes e tomo posse da Ellen adulta e faço o que tem que ser feito. É assim que funciona o desbloqueio.